Sejam muito bem-vindas ao terceiro episódio do Fala Mulher, um podcast criado para nós mulheres e hoje com um tema especial: a jornada da mulher nos negócios. E para participar desse terceiro episódio, nós convidamos três mulheres maravilhosas, empreendedoras, para falar a importância do empreendedorismo. E nós estamos hoje com a Gabriele. Gabriele, se apresenta aí pro pessoal. Sim, eu sou a Gabriele, sou a mãe do Bjorn e da Isabelle, casada com o Gutenberg, tenho 30 anos e eu sou proprietária da Winner Cakes, uma empresa de confeitaria, onde eu forneço kits festas, atualmente faço festivais de fatias e muitos doces para adoçar as festas por aí, por São Gonçalo. Coisa boa. Estamos também com a Roberta. Roberta, conta um pouquinho aí, se apresenta pro pessoal te conhecer. Boa noite, todo mundo. Gostaria de agradecer, a Patrícia, pelo convite de estar aqui nessa mesa, que é uma honra. Eh, Tenho 19 anos, no empreendedorismo, né? 19 anos de loja, mas comecei bem antes, desde pequenininha, já fazia pulseirinha de fio para vender, botava uma Eu banquinha também já de. fiz. Colocava uma banquinha de madeira em frente à minha casa com um amiguinho e ficava vendendo já, né? E aí foi até. Depois eu fui fazer pulseira de linha com uma base de plástico e comecei a vender para grandes lojas, em Vogue, Agatha. E aí fui juntando para poder abrir minha primeira loja, que foi a loja de moda feminina, que era a Simplice. E aí tive 4 lojas de moda feminina e depois fui para a moda praia, por causa de uma história aqui que eu vou contar a longo prazo, vou resumir um pouquinho. Fui para a moda praia, onde nós estamos há 13 anos. Depois da moda praia, nos levou à academia, que é o Barra Fit, que tem 4 anos, e a Grace Barra Centro de São Gonçalo, que tem 10 anos hoje. Um resuminho. E Ana, conta um pouquinho aí pro pessoal que tá assistindo. Quem é a Ana? Eu sou a Ana, né? Responsável hoje pela Anne Love. É uma marca de cosméticos voltada para o segmento de alongamentos de unha e esmaltes tradicionais. Então, toda a parte aí de nail designer, manicure, nossa linha foi desenvolvida para elas, pensando nelas. Eu sou engenheira química de formação e pelas voltas que o mundo dá aí, acabei me tornando aí responsável juntamente com o Ney, né, que aí todo mundo conhece também. Nós criamos essa marca e nos traz muita satisfação poder estar aqui no podcast. Muito obrigada pelo convite, poder falar aí do empreendedorismo, né, da mulher. Nós todas aqui somos empreendedoras e sabemos que os nossos desafios são dobrados, mas a gente também não desiste, nós estamos aqui. Nós trabalhamos também com todas as 90% das nossas clientes, podemos dizer assim, 90% das pessoas para a qual a nossa marca desenvolve são empreendedoras. Então, nós trabalhamos nesse universo, estamos nesse universo, porque 90% delas são empreendedoras. Tem o próprio negócio, desenvolve o próprio negócio. Então, além da gente trabalhar com a parte de desenvolver produto para elas, a gente entende a posição delas hoje no mercado como empreendedoras e o quanto elas contribuem para financeiramente na economia. Isso é muito importante. Elas giram a economia, né? As Gira a mulheres estão economia. ganhando seu espaço e isso é muito importante. Eu vejo cada vez mais mulheres conquistando os seus negócios, a sua autonomia. E nós tivemos essa sensação na última sessão solene que nós fizemos, que teve diversas empreendedoras e a gente viu a força, a resiliência, a superação que essas mulheres vivem diariamente. E nós mulheres precisamos estar cada vez mais unidas, fortalecendo umas às outras. E é muito bom ter vocês aqui nesse momento, podendo falar do empreendedorismo feminino, nesse mês, que é o mês que marca essa data, né, que foi no dia 19 de novembro, que é o Dia do Empreendedorismo Feminino, e que fortalece cada vez mais as mulheres. Então, quero deixar uma pergunta aqui para vocês: o que representa a jornada da mulher nos negócios para vocês? Vou perguntar para a Roberta primeiro. Eu acredito superação, né? Que nós mulheres somos multitarefas, né?
Eu tiro por mim. Além de ser empreendedora, cuido da casa, cuido do marido, do filho. Então, é muito mais difícil uma mulher se destacar no empreendedorismo tendo toda essa carga que nós temos, né? Porque até você chegar a um patamar onde você tem alguém, pagar uma rede de Rede de apoio. apoio, pagar uma Uhum. faxineira, pagar. Então, muitas não têm. E ainda mais quem está começando. Então, acho que superação é a palavra para a mulherada multitarefas aí. Não, porque a gente muitas das vezes cuida da casa, estuda, Isso aí. trabalha, né? Tem toda essa responsabilidade, essa tripla função, né? E a gente consegue dar conta. Isso aí. Sim. Mas é desafiador. O empreendedorismo é desafiador. Cada vez mais mulheres, às vezes, até querem empreender, mas têm a dificuldade por não ter essa rede de apoio, Sim. né? Não ter o incentivo. Ou então a pessoa sai do CLT e aí, às vezes, não se dedica tanto quanto se dedicava ao CLT. Eu vejo pessoas que estão ali, cumpre o horário, né? Enquanto é CLT, tem aquela carga de segunda a sábado até meio-dia, mas aí quando ela tem o próprio negócio, hoje eu vou dormir até mais tarde. Isso aí. Então requer dedicação, requer constância, Sim, compromisso, persistência e não desistir. sim. Então, Ana, fala pra gente um pouquinho o que representa a jornada da mulher nos negócios. Pensando aqui, a palavra que me veio à mente foi contribuição econômica. O que a mulher representa hoje claro, todos os desafios citados aqui e vai além. O que isso contribui economicamente falando a nível nacional? A relevância das mulheres na economia, o Uhum. quanto elas empreendem, o quanto isso muda cenários Sim. econômicos, cenários Familiares. sociais. Sim. Então, quantas mulheres são hoje responsável pela educação dos filhos, Sim. muitas das vezes sozinhas, muitas das vezes junto com seus maridos, com seus Sim. cônjuges, mas uma grande parte sozinhas e elas contribuem economicamente para a educação dos filhos, para o seu próprio sustento, ajuda aos pais, empreende, tem seus próprios negócios, o seu próprio carro, uma vida financeira independente, com o seu Sim. próprio dinheiro. Então, e hoje, que universo é esse? Qual o tamanho desse universo? Gigante. É um universo Verdade. gigante. Então, a contribuição, ela é assim, ela é economicamente ela é relevante economicamente no nosso país. Então, todas empreendendo, quantas empreendendo no segmento de culinária, no Muitas. segmento de bolos, festa, o que esse Gastronomia. segmento gira economicamente Sim. falando? É um mundo, gente. Sim, O que sim. gira? Toda hora tá tendo uma festa, toda hora tem isso, tem Uhum. aquilo. E quem é que 90% dos casos, quem tá por trás? As mulheres. As Uma mulheres, mulher, com uma certeza. mulher. Doce, festa, gente, não tem como. É. Sempre tem que ter um negocinho. Sempre. É só um bolinho, daqui a pouco vira uma festa. Coquetel da loja. Vamos lá, liga pra Aí lá. a gente vai pro segmento de roupa. Roupa, Sim. biquínis. Sim. Assim, meu universo é cercado disso. Mulheres que mantêm seus próprios negócios vendendo roupa, vendendo Uhum. biquíni, abrindo suas lojas. Sim. Qual o tamanho desse universo? Enorme. Uhum. Claro, Não gente, tem tem como homem vendendo mensurar. biquíni? Talvez tenha. Mas Sim. em grande parte, o que a gente vê ao nosso redor são mulheres. Aí eu pergunto pra vocês, e no segmento das unhas? É. Nossa. 90%. Nós até fizemos, né? Você que fez a pergunta no teatro, quem não gosta de fazer unha? Apenas uma pessoa, tinha mais de 200 pessoas. Aí uma pessoa falou, eu não gosto de fazer. É, Então, assim, era 1%, né? Sim. Que não gostava de fazer a unha. Mas todas as mulheres, praticamente, quem não gosta do gel, mas a pessoa pinta a unha, pinta a unha. De alguma forma, a pessoa trata da unha dela. É. E quem é que atende esse núcleo? Nail designers, manicures, que são, como eu estava falando aqui antes no início, né? A gente conversando aqui, 90% empreendedoras. Trabalham por conta própria, têm o seu próprio espaço. Muitas delas vão além, porque são instrutoras, dão curso, então elas ainda Sim. levam aprendizado, trabalham em grandes projetos, levando aprendizado, levando uma profissão. Então, esse mundo, o universo da beleza como todo, quantas mulheres trabalham no universo da beleza? Muito. Salão de cabelo, Sim. salão de beleza, É infinito, cabeleireiro. não tem... É infinito. Então, esse segmento, o segmento da beleza, ele é grande. O segmento das festas, dos bolos, segmento Culinária, de roupa, Gastronomia, gastronomia. roupa, Então, moda, né? qual a representatividade Vestuário. da mulher nisto?
grande. Verdade, É grande muito. a muito. representatividade. E assim, a gente tem observado isso, né? Porque em outros momentos a gente não se falava tanto, não incentivava tanto as mulheres a terem seu próprio negócio. Até por questão de dependência financeira, até questão de cultura, de que o homem é o provedor do lar. Então hoje a gente tem mais incentivos, tem mais mulheres conquistando esse espaço e o homem entendendo que é importante a mulher, Sim. né? Ela conquistar esse espaço também, dividir esse espaço com os homens. É igual eu falo dentro da política, né? Dentro da política a gente vê muito homem e pouquíssimas mulheres. Por exemplo, na Câmara Municipal de São Gonçalo tem 25 homens e apenas 2 mulheres. É. Então, assim, as mulheres elas têm Pouca que alcançar, representatividade ainda sim, hoje os seus na espaços, política. seja onde ela quiser, né? E as mulheres precisam também incentivar umas às outras. Quer ser manicure? Vai começar ali na sua casa, fazendo seu atendimento, vamos dar preferência. Eu faço, por exemplo, cabelo, unha, tudo próximo à minha casa. E faço assim, há 15 anos com a mesma pessoa, há 12 anos com a mesma pessoa. E a gente vai incentivando e vai vendo a pessoa que era pequenininha, crescendo, conquistando. Aí começou ali na varandinha de casa, daqui a pouco já tem já um estúdio, né? E assim Sim, a pessoa vai gerando a economia e vai fazendo vai o crescendo. nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil crescer. E você, Gabriele? Eu acredito que fazer esse olhar também de ser profissão, né? Porque a manicure não era vista como uma profissional que poderia conquistar muitas coisas, né? Fazendo a unha no fundo do quintal, né? E hoje, vendo tantas pessoas no meio da confeitaria também, por exemplo. A minha mãe, ela sempre fez bolo. E ela fazia bolos enormes e isso não era visto como profissão, né? As pessoas não viam, não olhavam para nós como mulheres que, sabe, com potencial de crescer, de expandir, de fazer, de darem cursos. Quantas palestrantes a gente tem por aí, pessoas que começaram, né? Eu conheço várias, né? No meu Segmento. universo ali, né, da confeitaria, eu conheço várias mulheres que começaram do jeitinho que eu comecei e hoje são, sabe, bombam em cursos e ajudando outras mulheres a fazerem a mesma coisa e como isso é legal e importante, né? E isso aí me fala muito sobre ser resiliente, né? Sobre você enfrentar os obstáculos, sobre você se reinventar a todo momento, olhar algo aqui e fazer daquilo ali uma oportunidade para ir, para expandir, para avançar. Para mim, isso o empreendedorismo, né? A jornada, né, dos negócios, para a gente precisa muito de resiliência e coragem. Coragem para largar tudo, coragem para continuar, coragem para Para encarar, renunciar para muitas das renunciar, para vezes. encarar os desafios. É isso, muita coragem. Quando teve aquele boom do Morango do Amor, né? A gente estava ali acompanhando na internet, a gente via as empreendedoras 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, correndo para o Ceasa para poder garantir ali o morango. Sim. Então as pessoas às vezes não vê o corre, né? Uhum. Só vê o close. Sim, Só vê o close, isso aí. Então eu quero perguntar para vocês qual foi o maior desafio na vida de vocês dentro do empreendedorismo? E a maior dificuldade, né? O maior desafio, as maiores dificuldades que vocês tiveram nessa jornada. Posso responder? Pode, Ana. Então, vou responder. Eu estava numa palestra, eu acho que na terça-feira passada, e me foi perguntado qual era o maior desafio, qual foi o maior desafio que foi enfrentado até hoje para empreender. Aí eu vou te falar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história e só de falar vocês já vão entender. O maior desafio foi começar sem recursos, né? Acredito que muitas pessoas vão se identificar Sim. com isso. Empreender, claro, todo mundo quer talento. Todas as mulheres têm um talento. Sim. Seja para seja para ser manicure, que é como a Gabi também enfatizou bem, a importância de você ver o que você faz como uma profissão e dentro daquilo que você faz e faz muito bem, você saber que você pode ganhar o mundo. Sim. Qual é o limite que uma pessoa tem dentro daquilo que ela sabe fazer bem? Não existe limite. Ela pode ir aonde ela quiser com aquilo que ela sabe fazer Com certeza. bem. Exatamente. Pode ser fazendo um doce. Fiquei toda Pode arrepiada. pode ser verdade. pode ser fazendo as unhas, fazendo o doce, pode ser na política, pode ser
No produzindo biquíni. biquínis, aonde que ela quer chegar, é aonde ela vai chegar, onde ela quer chegar, sabendo fazer bem, se profissionalizando. Então, não existe profissão estigmatizada mais, ou Uhum. pelo menos não, a pessoa não se pode ver assim, uma profissão Uhum. estigmatizada, não existe isso. A era tecnológica ajudou isso também, porque Sim. hoje é muito mais fácil para você poder mostrar o seu produto para o mundo. Sim. Uhum. Todo mundo hoje, antigamente era muito mais difícil. Vocês imaginam Sim. isso? Há 20 anos atrás, uma pessoa tentando mostrar o produto para... O que que existia? Canais de TV fechados para Exatamente. mostrar para o mundo. E hoje, o que que existe? Todas Tá na as redes sua mão. sociais. É, Aonde na que nossa alcança a mão. rede social? A O velocidade mundo, muito Uhum. rápido. com uma velocidade muito rápida. Então, se tornou mais fácil? Claro que se tornou mais fácil, mas ao mesmo tempo, qual o desafio que a gente enfrenta? Qual o desafio que a menina que está lá com 18 anos, começando numa situação difícil, porque a gente tem que entender a realidade que a gente vive. Sem dinheiro, sem muito capital para investir, e às vezes a pessoa não tem absolutamente nada. Ana, foi exatamente assim que vocês começaram? Exatamente assim. Então, vocês estão falando hoje com uma pessoa que começou com absolutamente nada. Nada. Mas nada é o quê, Ana? É zero. Zero é zero. Ah, mas começou com dívida? Não, dívida não tinha, não. Mas tinha alguma coisa? Não tinha. Zero. Zero é Força de zero. vontade. Mas força de vontade, É. muito trabalho. De que não adianta a gente falar Persistência. persistência e idealizando o projeto, visando muito menos o dinheiro, idealizando o projeto, o sonho e a vontade. Sim. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue não ter nada. E não só a minha história, mas vocês já conhecem muitas histórias de quem não tinha absolutamente nada Sim. e Inclusive começou. a minha. Quanto você precisa, quanto de dinheiro, Isso aí. sinceramente falando, quanto de dinheiro você precisa para poder fazer uma unha? É gel a sua? Não. A minha Não é gel? Não. Quanto de dinheiro você precisa? A sua é gel. É minha gel. Eu já vou falar quanto de dinheiro precisa para começar a fazer uma unha de gel. Quanto de dinheiro precisa para fazer uma unha normal, uma pessoa que quer? Ana, mas eu não sei fazer unha. Claro, saber às vezes você não sabe. Eu também não sei fazer muito bem um bolo, mas eu agora tô ficando cada vez melhor. Isso Entendeu? aí. Sim. Inclusive, tem gente na família já dizendo que eu tinha que ter uma barraquinha de cachorro-quente, porque o meu cachorro-quente é muito bom, que eu tinha que ter. Aí eu fico assim, Aí já gente. acende aquela luz, né? Tem quando você faz um bolo, as pessoas pro falam ramo. assim, que lá como a nossa família é empreendedora, tudo que a gente faz, a gente diz assim, se a gente fizesse para vender, Ia dar Ganhar certo. dinheiro nisso. Então você faz um bolo, eu fiz esse dia um bolo de abacaxi. Eu gosto de cozinhar, tá? Eu também, legal. eu Eu também também, adoro Patrícia. cozinhar. Aham. Perfeito. Eu amo. Então, quanto a pessoa precisa para ter uma acetona, um esmalte, um palito? Muito pouco investimento. Às vezes até um familiar seu consegue emprestar. Sim. É difícil, gente, é difícil. Como se começa? Começa com pouco, com nada, com quase nada, mas com a vontade, com desejo. Sim. Ana, empreender é difícil? Nós não vamos aqui dizer que não. Não. Nossa, E é facílimo, maravilha. Empreender, ter o seu próprio negócio, começar com alguma coisa. Eu conheço histórias, gente, de meninas que deixaram de vender bala no sinal, não que seja demérito nenhum vender bala no sinal. É um trabalho tão digno, mas a pessoa ela sempre visa o melhor para ela, correto? Claro. Temos que visar isso. Com certeza. Visando o melhor para ela, para a família dela, ela deixou de vender bala no sinal e hoje ela é nail designer. Eu conheço história de meninas que estavam na fila da cesta básica, recebeu um curso gratuito de nail, de manicure, Pegou e a hoje oportunidade. Olha que legal. ela inaugurou o espaço dela em um dos melhores centros comerciais da cidade. Então, o que significa isso? Significa que pode, que dá. Isso. E na sua, eu já vi, deve ter visto também, quantas pessoas começou vendendo ali o cupcake, É. o brownie, Aham. começou vendendo um brownie Foi assim ou que um eu comecei. docinho, cupcake. cupcake, um 2013. brownie ou um Vontade pra contar a docinho. história, Pode, vocês. Aí eu vocês bati podem palma. me 2000, interromper. 2013 foi o boom do cupcake. E aí eu comecei assim. E aí eu tinha a minha ex-sogra, né, a pastora Valéria, ela fazia eventos de mulheres. E aí eram eventos muito grandes. E aí ela falava assim, ela vinha com a ideia, né? Vamos fazer uma mesa cheia de mini cupcakes. E aí eu ia lá no claro, vamos. E aí eu enchia a mesa 300, 400, 500 cupcakes, assim. Então, aí e o que virava você a noite precisou para começar fazendo cupcake? Farinha? farinha, açúcar, Aç- manteiga. E aí, Farinha. um forno. Farinha, açúcar, manteiga e um lugar para ela poder aquecer o Aquecer. bolo. Ana, é difícil?
começar a empreender? Se a gente for olhar por esse ângulo, não é difícil começar a empreender. Claro, é difícil você ir se superando, Claro. né? Porque você vai ultrapassando os obstáculos, os desafios, noite sem dormir, muito trabalho, a família cobrando, e às vezes a Sim. sua ausência, mas Uhum. até você chegar onde você quer. Então, começar a empreender não é difícil. Quanto que custa você começar a produzir uma peça, um biquíni, oferecer para alguém? O empreendedorismo, isso que é interessante, porque ele pode começar de tantas É maneiras. verdade. Sabe? Pode começar você, eu quero ser manicure, mas eu não sei muito bem. Mãe, posso fazer a sua? Tia, posso fazer a Aham, sua? começa com a família. Começa com a família. Primeiro, né? Daqui a pouco As vai Você vai se cobaias. aperfeiçoando. Daqui a pouco você monta a sua carteira de cliente. Ah, Ana, tão fácil quando você fala. Não é. Não é. Não é. Você ir em busca. Mas todas aquelas que têm vontade, que querem, Que persiste, que né? persiste, Isso aí. é possível. É. É Foi a possível. palavra que eu usei, constância. A Isso, pessoa hoje não constância. deu certo, amanhã vai lá e tenta de novo, e faz Tenta de de novo, novo. e faz de novo, e vai dar certo. dar E Tem ela que tem crer. que fazer acontecer, né? Não Sim. adianta querer e ficar só deitada, achando que vai acontecer, se você não deu o passo que Deus dá o chão. É. Né? Se Exatamente. você não der o passo, quando eu comecei, eu também não tinha recurso financeiro. Na época eu fazia faculdade na Universo, né? Que eu sou professora de educação física também. também. E aí abri uma loja lá de Xerox. Aí eu estudava e vendia Xerox. Aí a Xerox era toda mimosinha, toda bonitinha, que eu sempre fazia algo diferencial na loja. Então a Xerox bombava, era lotada. Mas o meu sonho sempre era ter a loja feminina, né? E aí eu falei assim, agora eu quero abrir a loja feminina, tô quase me formando. Aí fui procurar sem dinheiro, né? Porque Xerox dava pra sobreviver, Sim. mas... Dá pra se manter, né? Aí eu falei assim, aí eu sempre botava Deus na frente. Ai, Deus, se eu achar a loja hoje... Aí eu ficava assim, se eu achar a loja hoje, vai ser hoje. Amanhã, se eu achar o comprador, vai ser o comprador da loja para dar entrada na... Vou vender uma loja, achar o comprador para dar entrada na outra loja. E assim acontecia. E aí, quando o investimento de roupa é bem mais alto, né? Porque no Alcântara você precisa, há anos atrás, era caríssimo a luva. Na época eu paguei Uhum. 20 mil reais de luva. Meu E eu só Deus. tinha 5, que foi o valor que eu vendi A loja. a A loja. Xerox. Aí fui lá, parcelei, peguei o cartão de crédito do meu pai, fui para São Paulo. Aí só tinha aquelas Aquelas roupinhas roupas. contadas na Arara. Você acredita que vendia todas? Meu Acredito. Deus, legal. Acredito. Todas as roupas. Aí chegava no final de semana, no sábado, tinha nada. A Arara ficava vazia. Aí eu tinha que fechar a loja, voltar para São Paulo, comprar de novo. E aí foi. E aí até formar fila. Ficava fila na loja. Isso Porque- é dom também, né? A pessoa, assim, tem gente que pega 100 bolsas para vender, vende todas. Tem gente que pega Sim. 100 bolsas e não consegue. Então, assim, é um É porque, tino, né? é A pessoa... porque o empreender, o vender um produto, né? Seja ele qual for, né? Na verdade, hoje em dia todo mundo vende alguma coisa, né? É porque tem gente assim, às vezes ela vê o outro, muito vou ver o que o outro está fazendo. Uhum. Mas ela tem que entender muito qual é o talento, o dom que ela tem. Exatamente. Porque, vamos supor, igual eu falei, né? Eu faço um bolo, mas é com uma certa dificuldade, entendeu? Mas olha o talento que ela tem para fazer doce, para vender doce, docinho, cupcake, sabe fazer cupcake. O talento que ela tem para isso, sabe? É ser sincera com você mesma, né? Olhar pra O que você sabe é. fazer? O seu talento é vender roupa? Vende roupa. O seu Sim. talento. Olha, eu acho que eu seria muito boa se eu fizesse pulseirinhas e Eu vendesse fiz. pulseirinha. Porque você começa com a pulseirinha, daqui a pouco você tá fazendo joias personalizadas. Eu já vi caso desse, tá? Sim, Caso de claro. sucesso. Mas qual era o talento dela? A pessoa ela tem que encontrar o que ela gosta de fazer, o que ela quer fazer, independentemente de quantas pessoas estão fazendo Sim. outras coisas do lado dela. Não, e às vezes a pessoa ela vai experimentando, ela vai pro nicho da gastronomia. Ah, não comecei, mas não me identifiquei. Aí vai pra moda, né? Então, assim, a Sim. pessoa vai se adaptando, vai vendo no qual ela sai melhor. E daqui a pouco, esses dias mesmo, eu tava conversando com meu esposo, a gente tava passeando e passou 3 crianças vendendo sacolé. Aí eu falei assim, é assim que nasce o empreendedorismo. É. E as crianças ali numa animação, uma bicicletinha vendendo sacolézinho. E um ia perguntar, tia, quer um sacolé na praia? E outro ia falando, e assim começa. Tem gente que é empreendedor nato, né? Que já nasce com esse dom. Eu conheço
pessoas, por exemplo, a menina que hoje faz a minha unha, né? Ela sempre conta essa história. Ela, quando tinha 12 anos de idade, ela queria ter o dinheiro dela e pediu o pai falou que não tinha. Não, não tem dinheiro, tal. Ela falou, não, eu preciso ter um dinheirinho para comprar minha maquiagem, para fazer minha unha. E aí ela começou a fazer o quê? Na época a gente pagava, um exemplo, R$ 10 para botar um crédito no celular. Aí ela botava R$ 10 de crédito no celular. Aí ela ia para as outras crianças e falava assim: olha só, R$ 1 meia hora. Aí ela botava 10 crianças meia hora. E ela ficava cronometrando. Quando dava meia hora, ela desligava a internet. Aí ela falava assim: vamos renovar, vamos renovar. Aí já ia mais meia hora o pessoal. Ela já ganhou R$ 20. E aí depois ela colocava o crédito no celular e ela nunca trabalhou de CLT. Ela é empreendedora desde que ela tem Criatividade. 12 anos. Eu Ela também tem não. um estúdio. Né? Eu também já trabalhei, né, empreendendo com essa parte das bijuterias, que eu comecei também. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Trabalhava com meu pai primeiro, numa imobiliária. Aí depois trabalhei como office boy. Depois eu comecei a fazer as pulseirinhas para vender. Aí uma prima minha, Tatiana, ela foi para São Paulo, comprou um monte de lingerie. E ela falou, prima, tô com as lingerie tudo encalhada aqui em casa, não tô conseguindo vender. Eu falei, me dá essa bolsa aí. E ela com o filho pequeno. Saí andando por São Gonçalo. Rapidamente eu vendi todas aquelas lingeries. Aí depois uma amiga da escola, minha mãe faz bijuteria, uns colares, umas pulseiras. Olha, ela vende por R$ 7. Você quer revender? Aí eu falei, quero. Aí eu falei, vou revender por 12, né? E aí comecei a revender. Depois eu abri uma barraca de pastel na rua da prefeitura ali e eu trabalhava de manhã, de noite, por volta das 17 horas, eu ia pra barraca de pastel de salto alto e ficava lá vendendo pastel. E o pessoal, gente, essa mulher toda arrumada. E depois que eu fui, né, já estava envolvida na política, porque minha vida toda eu sempre tive envolvimento com a política desde 5 anos de idade. E quando eu assumi, eu abri escritório de contabilidade quando eu tinha 23 anos. Fiquei 10 anos dentro da contabilidade, atuando como contadora. E depois que eu comecei a atuar dentro do equipamento de saúde, que é conhecido como Espaço Rosa, eu não tinha como conciliar, porque a área da saúde ela requer muito cuidado, muita atenção, muito tempo. E como eu comecei a atuar com pacientes com câncer, eu não tinha como estar recebendo a ligação de um cliente me pedindo um DARF, me pedindo um fundo de garantia, me dizendo que o funcionário tinha faltado ou que estava de férias, enquanto eu atendia uma paciente e olhar, senhora, segura o choro só um minutinho, que eu tenho que falar com o meu cliente. Então, eu abri mão da contabilidade e fui atuar diretamente cuidando da saúde das mulheres no município de São Gonçalo. E hoje, graças a Deus, eu estou aí como representante das mulheres do município. Então, fala pra gente um pouquinho dos maiores desafios que você teve, Gabriele. Eu estava aqui pensando nisso da jornada, né? O que outras mulheres precisam entender também é que nessa jornada, que para umas é um pouco mais curta, para outras é um pouco mais longa, tem altos e baixos, né? Porque muitas coisas às vezes acontecem nas nossas vidas pra gente desistir, pra gente desanimar, e aí a gente precisa aprender a lidar com esses altos e baixos. Eu ao longo, né, desse tempo que eu faço, eu não venho numa constância desde 2013. Eu já parei, já voltei, já parei, já voltei. Eu me casei, depois que eu me casei, eu engravidei. E aí, eu engravidei, com 7 meses eu perdi o meu marido. Ele foi morto a tiros, bala perdida. Meu E Deus. aí, foi algo que naquele momento, me fez paralisar, sabe? Parecia que com ele estava sendo enterrado todos os meus sonhos também ali. Então, quando eu falo sobre resiliência, é exatamente isso, né? Porque na jornada vão ter muitos desafios. E até há 4 meses atrás, né, que eu saí do meu atual trabalho, porque a história é muito longa, eu não vou contar tudo isso aqui, Fique à mas vontade. nesse meu trabalho que eu fui, né, depois que ele morreu, depois desse retorno, eu percebo quão eu precisava passar por todas as fases que eu passei, né? E a gente precisa entender isso, cada processo, né? Que às vezes não vai depender só do nosso esforço, da nossa força de vontade ali. Algumas coisas vão sair do nosso controle,
né? Não tá tudo na nossa mão. Tem uns revés aí, né? Tem isso, e a gente precisa encarar isso, né? Encarar e ser um pouco mais forte do que achar que tudo vai seguir numa constância e não vai. A gente vai ter os altos e baixos, vamos passar por desafios, mas precisamos, né, ser forte para poder superar tudo isso e continuar, né? E prosseguir. Com certeza. E assim, é tão importante a gente ter esse momento, né, de troca, da gente poder falar um pouquinho, da gente ter essa rede de apoio, Sim. que é uma rede de apoio das Sim. mulheres uma apoiarem as outras. Então, em cima desse gancho, eu quero falar sobre mentoria e rede de apoio para vocês, como a mentoria e as parcerias entre as mulheres ajudam na carreira profissional. A gente estava falando isso ali nos Sim. bastidores, da importância das mulheres se unirem, se fortalecerem, apoiarem umas às outras, porque cada uma tem seu espaço. Ninguém tá aqui para Sim. pegar o espaço de ninguém, ninguém tá aqui para concorrer com ninguém. Então falam pra gente a importância da mentoria, da rede de apoio, da parceria entre as mulheres para poder avançar cada dia mais o empreendedorismo aí do nosso país. Pode quem vai falar primeiro? Nós precisamos nos unir. Todo mundo de mão dada. Isso aí. É. Mas é muito real isso, a gente precisa muito se unir. E é aquilo, né? Dando as mãos, a gente vai chegar muito mais longe, a gente vai avançar, vai conquistar. E a gente estava até falando ali, né, nos bastidores, a respeito da quantidade de pessoas que existem hoje em São Gonçalo, né? No meu ramo, por exemplo, eu atendo pessoas de Niterói também, mas a maioria das pessoas são de São Gonçalo. E a gente conversando sobre ter mais de 1 milhão de pessoas em São Gonçalo. Eu não consigo atender tudo isso sozinha. E que bom que tem você, que tem a outra, que tem a outra, que faz a mesma coisa que eu faço, né? Cada uma com o seu jeitinho. E aí vocês vão ter a opção de pegar com uma, pegar com a outra e sempre ter, né, disponível. Eu acredito que no ramo de vocês também, né, tem muita gente, tem muita concorrência, mas olhar positivamente, né? Não, no seu segmento mesmo, eu já tive em várias situações. Tem quando a gente está querendo contratar uma festa, aí a gente começa, olha, você poderia Pesquisar. fazer para mim, e a pessoa fala, olha, não consigo tenho. te atender. Eu imediatamente pergunto, tem alguém que você possa me indicar? Aí eu recebo que no WhatsApp, às vezes 3, 4, 5, ó, a pessoa me manda uma lista. Isso São é Gonçalo já muito aconteceu várias legal. vezes comigo. Me manda uma lista de pessoas, Sim. ou seja, amiga delas que pode Atender atender. Então, ou seja, olha a importância da pessoa, foi o que ela falou. São Gonçalo tem 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão de habitantes. Ela sozinha não vai conseguir, talvez, atender nenhuma terça parte. Não. Então, ela tem uma rede de pessoas que ela conhece, muita gente Sim, que faz claro. doce, então, e ela pode indicar. E quando ela indica, eu confio totalmente. Porque Claro. eu queria que ela viesse. Ela não pode, ela me indica alguém, eu não penso 2 vezes. Então, olha a importância. Às vezes, uma roupa. Eu sempre sou assim, sabe? Quando eu pergunto alguma coisa, a pessoa ela não sabe, eu pergunto, pode me indicar alguém? Mesma coisa, você imagina no segmento de roupa, olha, eu queria um biquíni, eu imagino que você já encontrou alguém. Você sabe onde eu posso encontrar Sim. esse que eu tô querendo? Eu falo. E você fala, E olha, me eu indicam acho... muito também, eu acho legal, tem uma loja lá do lado que me indica muito, É aí eu importante dou, isso. dou o retorno também, E né? no nosso segmento, a mesma coisa. Às vezes a gente quer marcar, olha, eu gostaria de marcar, queria fazer a minha unha aqui, e a minha agenda tá lotada. Aí elas mesmas falam assim, deixa eu ver se o fulano pode te atender. Peraí, olha, vai em fulano, acho que eu consegui aqui uma pessoa. Então, quanto mais isso crescer no nosso ambiente, realmente vai ajudar. Sim. Porque empreender não é difícil, não é fácil, montar o seu próprio negócio não é fácil, gerir o seu próprio negócio não é fácil, lidar com a parte financeira não é fácil. Então, quando a gente tem... ser mulher não é fácil. E trabalhando, tem os desafios, como você falou, o desafio do casamento, desafio de filhos. Às vezes você realmente precisa interromper um período da sua vida para você dar seguimento a outros projetos. Então, toda essa dificuldade. Então, se as mulheres olharem para outras com empatia, fala empatia, né? Com empatia, sororidade, né? E entender que dentro ali da região que ela trabalha, dentro daquilo que ela não pode atender, e ela indicar uma outra mulher que faça, uma outra pessoa que faça, imagina o quanto que isso não vai ser relevante pra gente, pra todo mundo, né? Sim.
Então, essa rede de apoio é muito importante, com Claro. certeza, em todos os E segmentos. quando a gente fala rede de apoio, não é somente dentro da família, é rede de apoio dentro do empreendedorismo Sim, mesmo, das é. mulheres se apoiarem, das mulheres incentivarem, das mulheres falarem, você quer o quê? Você quer empreender em qual área? Não, nós vamos te ajudar, nós vamos te dar preferência, nós vamos contratar o seu negócio. E assim você vai crescendo, vai fortalecendo essa rede. Sim, com certeza. Ah. Você vê, uma rede é realmente muito grande. Você vê manicures e nail designers, cabeleireiras. Em grande parte, quem é o público, o cliente dessas pessoas? Mulheres. Mulheres, Sim. público feminino. Público feminino. E nós Quem são os somos a maiores maioria. consumidores de festa, Gabi? Muitas pessoas, mas as mulheres Mulheres. estão no comando. Consumidoras de festas. É. Sim. Nem vou E de perguntar de roupa. biquíni. Só mulher. Olha, Só nesse eu ano vou- de... Pode falar. Não, desculpa, eu vou só falar uma coisa Pode que o meu falar, marido... fica à vontade. Que a Patrícia já conhece, é empreendedor, né, ali e tal. Ele ali é um vendedor nato, igual você falou, né? Vendedor nato. Ele sempre disse uma coisa. Você quer começar bem, o segredo do sucesso, faça algo que você vai vender para uma mulher. Ofereça um serviço para mulheres. Tudo Conquistou o coração da mulher. E já não, é ganhou. grande chance de você estar Sim. oferecendo um produto para a mulher, você ter sucesso. É do Porque a negócio mulher dar certo, consome, com certeza. mulher compra, mulher Presenteia. gosta, presenteia, mulher gosta. Não que o Eu homem não ganhei- faça isso, na eu ganhei um verdade, pode presente. fazer Eles também. não ligam muito. pra Mas, isso. mas dependendo do negócio, se Sim. você focar, mirar no mundo da mulher, já é 80% do seu Porque negócio. até na questão que a gente estava falando, né, de festa, vai fazer uma confraternização, uma comemoração, é as mulheres que estão de frente, na maioria das vezes. Uhum. Então, a mulher, ela de fato, ela tá sempre movimentando a economia. E assim, as mulheres empreendendo, ganhando seus espaços, conquistando seu lugar no mercado de trabalho, isso que é interessante, Interessante, né? E os homens gostam, mas eles gostam do pronto. E é um assunto, assim, que não se esgota. sim. É isso. Né? Quando a gente fala de empreendedorismo, é um assunto que não se esgota. E você É, tem muito muito o que isso. ser falado. E aí a gente fala dessa questão da mentoria e da rede de apoio, porque tem mulheres que estão iniciando e que elas, muitas das vezes, pensam em desistir. Porque elas olham assim e visualizam, eu quero ser igual a fulano, ela tem uma referência, mas ela não tem um apoio. Ela não tem alguém para chegar e falar, olha, eu comecei pequeno igual a você. Eu não comecei grande. Então, eu comecei lá atrás, na cozinha da minha casa, fazendo ali um cupcake, no forninho, usando a farinha, o açúcar. E ali deu certo. Então, assim, quando a pessoa tem uma história como referência, ela já olha, não, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Patrícia, tem um fator, só vou falar bem rapidamente, tá? Pra Pode não- ficar à vontade. Mas tem um fator também que, quando a gente se fala de mulheres empreendedoras, existe algo que nós, mulheres, devemos sempre vencer, que é o medo. Uhum. Sim. O medo, ele acomete, claro, homens e mulheres, mas às vezes as mulheres em uma proporção um pouco maior. E romper esse medo é muito importante. Às vezes é o medo de avançar, de dar um passo, é o medo de, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, esse medo é natural, ele ronda as nossas vidas, ele tá dentro da gente, não sei. Insegurança, Deixa- incerteza, Há uma né? incerteza. Então, é muito importante para a mulher trabalhar isso. O medo. Por exemplo, psicológico, né? quanto a gente vê, quantas mulheres têm medo de dirigir? Entende? Muito. Por que não dirige? Às vezes, o medo impede de fazer muitas coisas. Sim. Empreendem, o medo impede dela dar o primeiro passo e vender o primeiro tabuleiro de bolo. Sim. O medo, às vezes, impede ela de dar o primeiro passo e começar a fazer uma unha, mas vai sair feio. E se ninguém gostar, meu Deus, e se ficar ruim? E se esse bolo não der certo, se ninguém gostar? Esse se. Quando a gente vence isso, quando a gente tira isso das nossas vidas, a chance de sucesso, ela é grande. Quando a gente rompe isso. Tati Aguiar falou sobre isso na sessão solene, que quando ela começou a fazer o brownie, o pessoal... Nossa, tá muito gostoso, mas era muito ruim, que ela falou assim, que o pessoal ficava mastigando com dificuldade, a família, não, ó, tá ótimo. E hoje ela é, né, uma empreendedora bem conhecida no município de São Gonçalo, uma referência. Ela era ela uma que, é. assim, não se importou. Vou fazer duro mesmo. As vai dar pessoas vão certo. comer e vai dar certo. E Então, vai tentando. vai tentando, sem medo, sem medo de dar aquele primeiro passo, sem medo de romper, Aham. entende? Claro, pode dar errado,
igual ela falou, nós podemos ter revés, mas quantas vezes a gente tiver que voltar, recomeçar, ir lá nos primeiros passos e começar de novo, é o que você falou no começo. A constância, Resiliência, a constância. Viver Isso um é o dia de segredo. cada vez também. Então, o fator de sucesso, quando você vê alguém que chegou no lugar onde ela queria falar, nossa, mas você vai conversar com aquela pessoa, ela vai ter todo um histórico do que ela teve que romper. Patrícia, e às vezes esse empreendedor que você está falando aí que tem medo é por falta de um incentivo mesmo. Sim. Porque eu, esse tempo todo em São Gonçalo, empreendendo, primeira vez que eu vejo, graças a Deus, uma mulher, né? Vestiu a camisa das empreendedoras, que eu estava vendo na Juscerda esses dias, só em São Gonçalo foram abertas mais de 600 empresas por mulheres. Empreendedoras, MEI. Fora... né? Acho que não tem empresas. É verdade. Porque às vezes Fora não as tem, autônomas, porque não não tem uma consegue. orientação. Sim. Entendeu? Então, acho muito legal o que você está fazendo. Gostaria de parabenizar. Sim. Porque as mulheres, elas precisam da gente, que já está mais experiente, para poder apoiar, para poder... como eu vou iniciar? Às vezes, elas já têm o talento, só falta o empurrão. Sim. Né? E eu tiro por mim, né? Que já passei vários perrengues. Exemplo, chegava o fiscal lá na loja, o fiscal do Inmetro. Aí ele quer me multar. Pô, mas você quer me multar? Pô, mas eu nunca tive nenhuma orientação. Ah, mas você tem que se virar. Eu falei, mas nunca tive. Traz pra mim. Porque às vezes a pessoa tá iniciando, aí não tem uma orientação jurídica, uma orientação contábil. E a pessoa tá tentando, tá lutando. E aí vem várias barreiras, né? Fiscalização, é alguém que denuncia. É só fiscalização. Na verdade, quem empreende, quem começa a empreender, que vence e rompe os medos, ela vai ali rompendo os medos, aprendendo e pode ser que passe por isso. Isso aí são os problemas que vêm e servem para a pessoa crescer. Quando você recebe alguém te falando assim, olha, você tinha que ter 1 metro, você não sabia, eu vou te multar. Aparentemente, aquela notícia ela é péssima, mas aquilo ali vai fazer você transformar o seu negócio, porque daqui a pouco aquela sua peça que precisava ter um selo, hoje não tem, mas hoje tem. Passa um tempo, não tinha, mas depois passou a ter. Aí foi aprendendo, você viu? Aí um dia você vai falar assim, nossa, agradeço aquele fiscal que chegou lá, fez aquilo lá, porque hoje a minha peça é uma das únicas de São Gonçalo que tem o selo. Entende? Então, isso faz a gente também ir pra frente. Na verdade, tudo como a gente vê, o copo meio vazio ou o copo meio cheio, entende? Até o que tenta atrapalhar ajuda. Claro, mas você concorda comigo? Se o empreendedor ele pode ter uma orientação, nós vamos ter aqui em São Gonçalo uma palestra hoje sobre todas as regras de metro que você tem que ter dentro da sua loja, as especificações de etiquetas, porque tem muito lojista que nem sabe, né? Pega ali a etiqueta de composição. A etiqueta de composição é a etiqueta que fica dentro da roupa, dizendo como ela deve ser lavada, dizendo composição, se é algodão, se é poliéster. Então, às vezes, o empreendedor, a maioria, eu aposto que se o fiscal passar lá essa semana, ele faz a limpa. É buscar, entendeu? Então, não conhecimento. Tem, exato, não tem esse apoio. Quando a gente resolve empreender, seja nail designer, manicure, confeitaria, roupa, tem que buscar. Você começa. Você começa do jeito que dá para começar. Só que quando você começa tudo na vida, é necessário você ir em busca de conhecimento. Com certeza. Isso aí é obrigação. Então, por que muitas das vezes a pessoa começa, mas não cresce? Porque ela não foi em busca do conhecimento. Sim, exatamente. Tudo que a gente tem de mais relevante nessa vida, que todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu falar, não ocupa espaço. Entende? Na nossa vida é conhecimento. Então, se você vai aprender a fazer unha, é necessário depois você entender a composição da unha. É necessário você entender a composição do produto. É necessário você saber o quanto a unha influencia na estética, no corpo humano. Se você vai fazer bolo, você tem que entender dos ingredientes, o quanto aquilo poderia causar alergia, que tem o leite sem lactose, com lactose. Você vai buscar aquilo... O selo, você tem que lavar aí, ó. São conhecimentos. Tem que ter etiqueta. Você primeiro, não, vou fazer uma roupa, essa roupa aqui. Então, você vai em busca de conhecimento e o conhecimento vai agregando valor.
traz Exatamente. Aí é quando a gente pensa, credibilidade, né, como que pra eu faço você. para agregar valor ao meu produto? Conhecimento. Sim. Estudando. Indo. Conhecimento ninguém tira da gente. Sim. Ninguém Mas se tira da tiver esse gente. apoio, para quem está começando, né, Com ajuda certeza. muito a não passar pelo processo que a gente passou, sendo multado, né, aprendendo o que eu costumo falar na dor. Na dor. Ter uma voz, né? A Patrícia hoje tá Exato. sendo voz, Sim. né? Tá sendo um canal ali para poder fazer essa união, né? Isso é muito Amém. importante mesmo. Muito importante. O que não tinha, agora tem. Eu entendi, assim, o que a Roberta falou a respeito de ter uma voz, né? E você hoje é essa voz e realmente é motivo da gente ser muito grata. De verdade. Obrigada, Elas gente. e todas as outras que Não, ainda eu vão falo passar. que a gente é só um canal, né? Deus que usa a gente. E Deus, às vezes, dá estratégia que a gente nem entende. Quando começou o mês de novembro, né? Apesar de eu já ter toda essa experiência dentro do empreendedorismo, quando começou novembro, a gente fica, às vezes, muito focado na área da saúde. Aí saiu do Outubro Rosa, foram 85 eventos somente no mês de outubro. Aí nós iniciamos o Novembro Azul. E aí, no Novembro Azul, a gente faz palestra, no qual a gente se veste de homem, vai levar informação, porque falar de câncer é difícil. Falar de câncer para homem, então, nem se Muito fala. E aí, a gente, com personagem, logo no início de novembro, eu vi que era o Dia do Empreendedorismo Feminino, e falei, eu preciso fortalecer essas mulheres, incentivar essas mulheres, fazer ali um network, orientar essas mulheres e, por que não, pedir para que a população sinalize às mulheres que elas querem que sejam homenageadas. Porque muitas das vezes, você apontar A, B ou C, vai receber uma moção de aplauso, vai receber um título, não que a pessoa não mereça, né? Só que quando a população reconhece que aquelas mulheres, que aquelas pessoas merecem ser homenageadas dentro de uma casa legislativa, então eu achei que ia ser algo que ia ter um impacto muito maior. E aí eu fiz um vídeo e pedi para que as pessoas marcassem as empreendedoras que elas conhecessem, que se destacavam no município. E ali as pessoas começaram a marcar e nós fizemos a sessão solene. E aí Deus foi colocando diversas ideias no meu coração. Já conversei com a minha equipe. E aqui é o primeiro momento que a gente está fazendo. A gente já fez um outro podcast falando sobre empreendedorismo feminino. Mas a gente vai fortalecer mais essa pauta. E vamos ter a nossa rede de apoio, vamos ter a nossa mentoria para poder ajudar as mulheres a desenvolverem, a crescerem aí dentro do mercado de trabalho, dentro do empreendedorismo, principalmente. Eu costumo dizer que o empreendedorismo é quando a gente sai da zona de conforto. Porque a zona de conforto é muito legal, é ótimo, mas lá nada acontece. Então, quando a pessoa ela resolve empreender, ela sai dessa zona de conforto. Ela tem que sacrificar a família, ela tem que envolver ali os parentes, né? E isso requer, às vezes, muito desgaste, porque a mulher, às vezes, não tem tempo para a família. E como que a gente concilia tudo isso? Eu, por exemplo, na política, minha família trabalha junto comigo, tá sempre ali. Meu esposo tá me dando suporte, mas ele não trabalha diretamente. Minhas filhas ali, uma é videomaker, a outra tá sempre perto, porque a gente começa com a família. Porque muitas das vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que dentro de casa, cuidando dos nossos filhos, do nosso esposo. Como que vocês conseguem conciliar a vida pessoal com a vida profissional? De uma forma rápida, assim, só para a gente fazer uma ilustração e a gente ir aqui para a dinâmica do pote. Como que vocês conciliam assim, a vida de vocês profissional com a vida pessoal? A família de vocês trabalha junto com vocês? Ou não? Vocês têm funcionários? Tem mais tempo para poder ficar com a família? Ou no início não tinha, agora tem? Como que é? Para mim, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 6 e uma de 3. Então, a minha mãe e a minha sogra hoje são a nossa rede de apoio total. E no mês passado, meu marido pediu conta do trabalho dele para estar comigo, porque realmente é uma coisa que a gente não consegue dar conta sozinha. Então, a rede de apoio é importante, mas aí, além da minha mãe e minha sogra me ajudarem com as crianças, elas também são minhas novas contratadas. As primeiras pessoas que vai crescendo, né? Ser mãe, esposo, né? As primeiras pessoas que eu consegui contratar, assim, foram elas. Então, tá tudo envolvido ali. Um dia uma vai, outro dia outra vai. E eles estão sempre juntinhos com a gente também. No meu caso, trabalha junto a família. A Stronda, ela veio... Quando eu conheci o meu esposo, o Fernando, né? Foi até eu conheci ele, comecei a conversar com ele, aí ele falou assim, minha mãe é costureira. Eu falei, ferrou, minha alma gêmea.
resolvi metade do meu pode Juntou ser. o útil ao agradável. Na outra semana já tava mandando costura pra mãe dele. Já. E aí eu tinha a loja de roupa, né, que era simples. Aí o Fernando, ele sofreu uma convulsão do nada, ficou internado. Ele trabalhava com elétrica. Aí o médico falou assim: olha, agora você não pode mais trabalhar na elétrica. E ele acabou pra ele, né? Ele falou: ferrou, agora eu vou fazer o quê? Tinha acabado de ter sido contratado para trabalhar na Comperd. Na segunda-feira ele ia começar, na sexta ele teve a convulsão. Caramba. E aí eu falei, agora a gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu falei, vamos montar alguma coisa. O quê? Vamos montar loja de biquíni, que não pode ser meu concorrente, né? E aí ele fez curso de modelagem, ele é um modelista da Stronda, né? É o cortador. E aí montamos a confecção toda na loja, na casa da mãe dele, e lá que fica, ela era chefe de produção, lá que fica as máquinas, lá que fica tudo. E ele trabalhou comigo esse tempo todo, mas sempre foi professor de jiu-jitsu. E foi aonde veio a vontade, né, aonde une a academia com o Legal, biquíni, é. né? Aí nos levantamos, aí depois construímos a academia e a gente trabalha junto, se virando. O negócio de família, Minha né? mãe também hoje é meu braço É. direito, porque deixar um negócio... Hoje eu sou muito mais madura, Uhum. comandando, liderando, né? Mas quando eu comecei, era eu pra tudo. Eu era marketing, eu era contadora, eu era tudo. E aí vendia muito. Eu vendia média de 700 peças por semana. Então não tinha controle. E aí eu comecei a pegar Muita muito coisa. roubo, e aí fui me decepcionando, e aí eu resolvi reduzir. E hoje eu sou muito mais feliz. Não significa que você ter muita coisa, não significa que você venda mais. Hoje, com uma loja só, eu vendo muito mais do que as minhas 4. Porque eu tenho menos gasto, mas eu consigo alcançar Se todo mundo, organizou, entendeu? sim. Todo mundo que quer comprar, vai comprar online ou vai até a loja. Porque E a quando internet gosta... facilita muito Exato. hoje, né? Então, na época, eu ampliei muito, não dava conta, né? Porque você tem que ter alguém de confiança, não adianta, senão vai ter abertura, vai ter roubo. Uhum. Então, quando eu reduzi, todo mundo, você é maluca, vai fechar. Vou. Porque hoje eu tenho paz, tenho qualidade de vida e ganho muito mais do que antes, porque eu tenho qualidade de vida, eu consigo viajar, eu consigo fazer tudo, Sim. entendeu? E trabalhando em família, aí foi onde minha mãe entrou, começou a trabalhar comigo, acho que com 65 anos, e agora ela vai fazer, acho que até menos, 63. E agora ela vai fazer 70 esse ano, Olha, legal. em março. E é uma das mais requisitadas da loja, tá? É E ela vende bem. E ela... Aquele grupo senior que chega lá na loja, menina, Ela ganha todo os mundo. clientes amam Adoro. ela. Se identifica legal. Aí chega os clientes com Eu tô lá na loja. Trouxe uma lembrancinha pra você. Pois Chega é. com esmalte. Eu vi até sua mãe lá naquele dia, Ai, achei sim. lindo, me lembrou muito a minha mãe, Minha porque... mãe, ela tem o sonho de fazer a feira, né? A gente vai conseguir ajudar ela a realizar Vai. essa feirinha dela, porque ela fica com uma dificuldade, aí tenta, aí a pessoa vai lá, se inscreve, daqui a pouco tira. Eu falei, mãe, calma, a gente vai te ajudar, vamos fazer essa feirinha ali, e comece com 10 expositores, Sim. e vai crescendo. Primeiro a gente começa, depois melhora. Melhora, isso aí. E você, Ana? A empresa também é familiar, eu e meu esposo, onde eu boto o pé, ele coloca o pé, onde eu coloco o pé, onde ele coloca, eu coloco, onde eu coloco, ele coloca. Sim. Então a gente está sempre muito junto, todo o apoio ali, a família vai ajudando, os que não conseguem estar junto vai compreendendo, né? Mas nós temos ali um envolvimento muito grande da Muito- família ajudando. Muito bom, né? ajudando, Ter esse com apoio. certeza. Então vamos agora pra dinâmica do poste, que daqui a Tá, tá, pouco tá. tá passando nosso horário ali, ó. Aí o pessoal vai vir, Patrícia, eu já quero abrir, olha isso. Em vez de Eu já ia sortear, falar, ué. Você vai calma aí, gente, calma aí. Vamos lá, dinâmica, cada um vai tirar um, então uma tira e escolhe quem vai falar. Senão a produção vai arrancar Cada meu uma pescoço. tira uma, né? Não, pode perguntar, depois tira. Primeiro pergunta. Pra quem você quer perguntar? Ah, tá. Para Roberta. Quais são os maiores obstáculos que as mulheres ainda encontram ao tentar crescer no meio empreendedor, especialmente em posições de liderança? O maior obstáculo que as mulheres encontram. Eu acho que é se posicionar. Tem muita mulher que não sabe se posicionar ainda, né? Mostrar para que ela veio, Sim. por que ela veio,
que, na verdade, não tem diferença entre mulher e homem. Se você sabe, se você domina o seu conhecimento, se você tira pela Patrícia lá, né? Aposto que tem muito vereador que não faz o que ela faz, mas porque ela faz o que ama. Quando a gente faz o que ama, fica fácil fazer, né? verdade. Pra mim é fácil fazer liderar tudo que eu lidero, porque eu amo liderar. Pra você é fácil fazer bolo, pra ela é fácil trabalhar com unhas. Então, se posicionar em primeiro lugar, amar o que faz. Porque se você ama o que faz, se você domina, você faz com tira de excelência. letra, entendeu? Você tira de letra. Verdade. Você vai conquistar, você vai entrar. É o que eu falo. Eu entro na minha empresa, ninguém muda. Quando eu tô lá e quando eu não estou, todo mundo é igual. Sim. É igual, porque sabe que eu sou tão humano. Quando eu tô lá dentro da loja, eu não falo que eu sou a dona. Eu sou vendedora como elas. Quando eu Legal. começo a fazer alguma coisa, eu não mando. Eu não sou autoritária. Eu pego e começo a fazer. Vou varrer o chão, aí todo mundo começa a varrer. Entendeu? Porque liderar é também um exemplo. Entendeu? Então, é você ter postura, você saber ser humana, principalmente, porque acabou esse negócio de mandar. Sim. Entendeu? O exemplo, ele Você ter arrasta, né? respeito da Isso sua aí. equipe. Hoje eu tenho funcionários que não trabalham mais comigo, mas que amam. Passa lá na loja. Isso não é bonito? Claro. Passa lá na loja, me manda mensagem, me liga, me encontra, me chora porque me vê. Entendeu? Então, acho que ser humana, né? E dominar o que você faz, ter conhecimento, é o mínimo. E se E aí você vai posicionar. fazer bem. Roberta, lê aí Eu pra sei. gente. E pra quem você vai fazer a pergunta? Fazer para Ana. Ana, como você lida com a pressão de ser uma referência para outras mulheres que buscam inspirações na sua jornada? Como que eu lido? Assim, gente, sinceramente falando, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu costumo dizer que é difícil encontrar, assim, tamanha tranquilidade na minha vida, graças a Deus. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu costumo dizer que eu sou tranquila ao extremo. Então, isso talvez me dá um equilíbrio muito grande, né? E assim, o que eu busco fazer é fazer sempre o meu melhor. Então, se é que nós temos essa responsabilidade de ser referência, é fazer o melhor, fazer trabalho com muita responsabilidade, entende? O trabalho, para mim, é algo que é muito levado a sério, vocês não têm ideia de como é levado a sério. Eu levo o trabalho muito a sério. É, eu acho assim que quando a gente se propõe fazer algo, não é somente fazer, mas é fazer até a gente encontrar a perfeição. Sim. Então a gente, talvez a perfeição não exista, mas a gente vai trabalhar em busca disso. Então, se alguém me ver como referência assim, no sentido de compromisso, trabalho, responsabilidade, dedicação, e eu sou daquele tipo que se precisar passar 3 noites em claro para mim poder dar conta daquilo que eu preciso dar, eu vou passar 3 noites em claro. Eu também sou assim. Então a gente se identifica aqui, né, Patrícia? Ou seja, Eu também porque sou como assim. você Eu falo, estava... come depois, dorme depois. Come depois, dorme depois, mas é assim, É o porque objetivo, é né? objetivo, responsabilidade e compromisso. Quanto maior o seu crescimento, maior a sua responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Igual a Patrícia, quando ela se propôs a dar voz a mulheres, são vários nichos, gente. Sim. É empreendedora, a Casa Rosa, Espaço Rosa, o saúde Espaço da Rosa, mulher, saúde da mulher. oncologia, Ela falou oncologia, que violência envolve contra as homens. mulheres, Então, autismo. Autismo. Então, e o projeto dela só vai crescendo. Mas isso requer um sacrifício. Claro. Então, se a gente for perguntar a fundo, talvez tem dia que ela não come, não bebe água, e talvez quem empreende vai passar por isso, vai entender o quanto é difícil. E como referência é isso que eu digo. Compromisso, o trabalho com responsabilidade, visando sempre o cliente, a responsabilidade que a gente tem com o cliente e, principalmente, a responsabilidade social. Sim. Nisso, eu também tenho um compromisso muito grande. É o que eu sempre digo. Quando nós montamos a marca, que você falou, né, que eu trabalho com unha, mas é no sentido da marca, tá? Porque eu não sei fazer muito bem uma unha. Eu faço, já fiz.
Já fiz bastante e amo, tá? Mas quando a gente decidiu criar uma marca de alongamento de unhas, a gente tinha interesse que a marca crescesse. Mas o nosso interesse maior, até por conta da nossa história, da história do Ney com as nails design, com as manicures, que começou ali na banquinha, no calçadão de Alcântara. Tem uma história. O nosso compromisso era, nós temos interesse em crescer, mas só temos interesse em crescer se a nail designer crescer junto. Claro. Então, todos os nossos projetos envolvem uma manicure, envolve uma nail designer, porque a gente só tem interesse de crescer se a gente conseguir crescer, mostrar a profissão dela, dar visibilidade, criar produtos que vão agregar valor na mesa dela. Os nossos eventos e os nossos projetos são todos voltados para que ela apareça como profissional, para que ela mostre o talento. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho lá no Instagram, vocês vão ver o que elas têm feito por aí, que Já eu costumo falo dizer. arroba já. Eu costumo dizer que é o que elas fazem por aí. Vocês não têm noção do quanto essas meninas ganharam o Brasil e ganharam o mundo. É gigante. Então, qual a nossa contribuição nisso? A nossa contribuição é manicure não é manicure. Manicure, ela pode ganhar o mundo e ser o que ela quiser. Então, nós temos o compromisso educacional, os projetos sociais. A gente quer ver isso, porque assim, a unha, o trabalho, o doce, o aprendizado, ele transforma um local socialmente. Ele transforma a vida de uma pessoa, ele transforma uma realidade porque dá oportunidade. Então, a gente pensa isso, a gente tem essa conscientização e o compromisso do trabalho, a responsabilidade do trabalho, muitas das vezes me consome. E agora você faz a pergunta para alguém. Agora eu vou fazer então para Gabi, embora ela tenha falado um pouquinho, mas aí é bom que dá a oportunidade dela falar como que a sua jornada profissional começou. E quais foram os principais desafios que você enfrentou? Os desafios talvez você já falou um pouquinho. Mas como a sua jornada profissional começou? Nosso tempo. Olha, começou com cupcake. Cupcake! Cupcake, foi isso, Mas como que você já nasceu sabendo fazer doce? Então... Com criança, você fazia brigadeiro? Não, eu sempre amei cozinha. Bolinho de chuva. Todas as formas, Comecei a fazer arroz, coisas salgadas. E aí, no doce, eu vi a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, você tinha talento para... Você começou tendo talento. Você eu não fiz curso. Foi algo que veio de família, né? Minha mãe até fica pensando assim, quem mais fez doce? Porque a minha mãe fazia muito bolo, entendeu? Entendi. Então, foi algo de família mesmo. Foi e aí, eu fui crescendo nisso, né? E aí, buscando aperfeiçoamento na internet. YouTube. Buscando conhecimento como dava. Como dava, exatamente. Você tinha de recursos, exatamente. Legal. E até hoje também, como eu consumo pessoas que fazem doce. Como eu consumo essas meninas todas aí que você chamou lá pra doce. Eu consumo muito isso na internet. Então, sempre buscando me aperfeiçoar. Se tem um doce da moda, eu vou lá tentar fazer aquele doce. Vou buscar as técnicas para fazer os conhecimentos. Conhecimento exatamente. É inovação, né? Que em todo segmento é importante. Claro. Isso. A gente tem que sempre buscar, né? O que tá ali em alto, o que as pessoas querem. Porque é isso que a gente... Eu vi uma torta lá no seu Instagram que eu falei, gente, isso é surreal. O que é isso, gente? Agora isso é uma afronta. Não, agora conta pra gente. Você vendeu muito morango do amor? Então, fez muito? Não, pior que não entrei muito nessa vibe. Eu entrei assim, porque nessa época... que pedia. Nessa época eu ainda estava trabalhando nas barcas, que era o meu trabalho CLT. E o que eu fazia muito era bolo de pote. Eu vendia por semana 200 bolos de pote no trabalho. Então, assim, o que eu vendia muito era isso. Eu deixei para as outras meninas, né, que só faziam isso, porque é uma coisa que dá muito trabalho. Sim, é uma coisa que, né, desgasta muito ali o morango do amor, gente, porque... Eu comi bastante. Realmente, eu não comi nenhum, você acredita? Sério? Então, não comi nenhum. Alguém, por favor, me dá um morango providenciar. Vou providenciar pra você, Patrícia. Fica tranquila. Eu não comi nenhum. Eu tava correria de trabalho. Eu falava, gente, tem que encomendar. E ninguém me mandou um morango do amor. Poxa vida. Verdade, gente. Não ganhei um morango do amor. Vai receber. Comprei, tô na esperança. Meninas, estamos indo aí pro final de mais um episódio aí do podcast Fala Mulher. Nós temos também mais 2 empreendedoras aqui, gente. Temos a Célia. Célia, vem aqui, por favor, o pessoal te ver. E a Tamires, né? A Tamires é a nossa videomaker, minha filha. Sim. A gente tá falando de incentivar mulheres. Vem aqui, por favor.
Já Ó, falei que Tamires eu vou essa roubar. aqui, ó, buffet. Célia. Então, posso falar uma coisa? Claro, aqui, ó, o microfone é seu aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Vem cá, por favor. Então, como vocês estavam falando, é que é muito difícil empreender. E eu comecei com uma quentinha. Olha aí. Foi em 1995. Você será a nossa próxima entrevistada. Ah, que Eu lindo. comecei Um com uma caso real. quentinha. É. De Hoje, empreendedorismo o também, mês que de- começou com nada. Com Ou seja, para não dizer com nada, sem uma dinheiro, quentinha. uma quentinha. E tinha dia que eu ia e voltava com essa quentinha no Bradesco de Alcântara. E lembro o meu cliente, o nome dele era Mário Sérgio. E hoje eu tenho um buffet. Que legal. Graças a Deus tive muitas conquistas. E parabéns vocês, meninas e Patrícia Ah. também. Essa aqui é minha Maravilhosa. querida, gente. Ela que socorre a gente, ela que prepara lá o coquetel, o coffee Coffee break, break. é tudo com ela, se precisarem. E Tamires Rodrigues, por gentileza, se apresente amiga. aqui para as pessoas. Pode usar o microfone da Novinha nossa amiga aqui. Essa é minha filha, Tamires Rodrigues. Vem cá, fala aqui, que você tá aqui do meu lado? Pode falar aqui. Eu comecei a trabalhar como videomaker, né? Mas antes teve uma Mas loja. antes eu tive uma loja, uma multimarcas masculina, vendia roupa. Acabei fechando por desanimar, infelizmente. Mas admiro muito vocês por não terem deixado de desanimar. E hoje eu atuo na área de videomaker. Não deixa de ser um empreendedorismo, né? Sim. É, com certeza. Porque faço trabalho para muita gente. Mas aqui mais para minha vereadora. A minha vereadora faz todo dia, toda hora, de manhã até a Muita noite, coisa. madrugada. E é sobre isso. Eu sou a Tami Rodrigues. Ah, legal, E se parabéns. precisar, E só nós- Se chamar, né? precisar, pode me chamar. Fiquem à vontade. Meninas, vamos finalizando aqui. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que estão começando a empreender. Deixar uma mensagem aí de ânimo, de incentivo. Então, começa por você, Camille, por favor. Eu olho pra lá, eu olho pra cá. Aonde Pode, que eu olho? olha para a câmera 1. Olha lá, naquela câmera lá. Então, mulher, é algo que eu levo muito pra minha vida. Recebi até uma palavra sobre isso quando eu tava nessa transição, né, de sair do CLT pra vir pro empreendedorismo somente. Existe um espaço que é reservado para cada uma de nós. Eu tenho meu espaço, você pode ter o seu espaço, assim como a Ana tem o espaço dela, a Roberta, a Patrícia. Cada uma de nós tem um espaço. E existe uma coisa que precisa andar lado a lado ali com o empreendedorismo, que é a fé. Eu digo que sem fé eu não conseguiria superar tudo que eu superei e continuar superando tudo que ainda está vindo e ainda Amém. virá. Então, para mim, empreendedorismo precisa estar atrelado à fé, a algo maior, algo que não vem da força do meu braço, sabe? Porque sem Deus, sem a minha fé, eu não conseguiria. Então, se você ainda não se agarrou a nada, seja a sua religião, algo que você acredite, sabe? Acredite em algo maior. Se apegue mesmo a Deus ou ao que você acredita, mas se agarre a isso, porque sozinha você não chega a lugar nenhum. Mas com um sócio desse a gente chega. Majoritário. É isso. Ser Roberta. determinada, né? Iniciar, dar o primeiro passo. Que toda pessoa ela pode conseguir, como eu cheguei, como a Ana, como a Gabi chegou. Todo mundo pode conseguir. E eu acho que o empreendedorismo, o pessoal romantiza muito. Tem o seu lado difícil, não é fácil. Claro que já são anos empreendendo, então já passamos por bastante sofrimento, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você ter o seu horário com a família. Vale a pena eu querer viajar e fechar ali minha agenda. Ó, não vou estar no meu trabalho, mas tempo de tenho a minha qualidade, equipe. Isso aí. E então, hoje eu amo o que eu faço, eu amo empreender, eu apoio todo mundo que quer empreender. Mas que seja feita com responsabilidade, para também não perder dinheiro, né? Que seja feito com amor, em primeiro lugar, e com Deus, porque Sim, Deus, ele amém. ama o empreendedor, né? Porque eu olho assim, onde eu comecei, onde eu tô, quando eu olho aquela academia lotada. Parece o castelo, o pessoal apelida lá, nossa, parece o Castelo das Pedras. Que no horário de Que circulação, bom, o nosso jiu-jitsu, né? É uma média de 50 alunos e 50 pais.
Então, aí tem a troca de turma de 6, 7, são 200 pessoas circulando, trocando ali. Eita. Então, aí a gente olha assim, nossa, é Deus. Às vezes a gente chega no primeiro degrau da escada, mas isso tudo aqui é meu mesmo? Aí eu falo, não, é Onde eu Deus, cheguei? é de Deus, a gente tá aqui só comandando. Então, sempre colocar Deus em primeiro lugar, segundo lugar, amor, e ter força de vontade e fazer acontecer, né? Não é só querer, tem que fazer acontecer. Não importa o que você tem, né? Como a Ana diz, tenho só o ovo, a Vai. farinha, o leite. E o açúcar. Faz o que você tem, faz o grupo da família, joga lá no grupo da família, vai lá, deve ter cursos de graça lá Tem cursos de graça lá na sua... No O nosso... social. Não, sim, a gente tem alguns projetos sociais que a gente participa, mas é igual assim, para você aprender, muitas das vezes você não consegue um curso específico, mas você consegue fazer qualquer coisa hoje assistindo uma aula no YouTube, não é Sim. verdade, Sim, Gabi? sim. Então, assim, o querer aprender é só você ir em busca. Sim. Nós temos alguns projetos sociais, participamos de bastante projetos sociais hoje, só que, é claro, não alcança todo mundo, não alcança todos os lugares, o Brasil é grande demais, São Gonçalo já é grande Sim, demais, muito. mas a oportunidade ela tem, ela é fácil, existe. só precisa a pessoa ir em busca, querer. Querer, isso aí. Então, já deixou a mensagem? Já também, deixei a Ana? mensagem. Isso, querer. Igual vou citar o exemplo aqui para finalizar, o exemplo da Célia. Célia. O que a Célia tinha? Ela falou aqui, meninas. Uma quentinha. Ela tinha uma quentinha e muita força de vontade. Aí a pergunta fica para você. O que você tem? O que você tem? Em que área? O que você tem? Em qual área? E o que você precisa? É só isso que você precisa. Junta isso, o que você tem, pode ser uma quentinha. A Célia disse, foi uma quentinha. Foi um cupcake. Foi uma peça, uma roupa. O que você tem? Junta isso com a fé, que a Gabi falou. E a vai. fé e vai. E Só se der medo, vai com começa. medo mesmo. E se isso der aí. medo, vai com Vai medo dar mesmo. certo. Só começa e a gente tem certeza que futuramente é você que vai estar aqui, é você que vai estar contando a sua história, é você que vai estar passando a sua história para frente e é você que vai estar servindo de referência para outras mulheres. Coisa linda, Patrícia, gente. obrigada. Sim. Parabéns por esse projeto. A gente sabe o quão grande é o desafio, quantos braços você está abrindo, né? E a seara é grande, sabemos que poucos são os trabalhadores, mas mesmo assim você não tem desistido, então Amém. parabéns para Amém. você aí, Obrigada. que Deus te abençoe todos os seus projetos, te dê força para Amém. você continuar na sua jornada tão lindamente aí como você tem feito. Obrigada, Ana, obrigada, Roberto, obrigada, Obrigada você. Gabi. Que Deus possa abençoar vocês cada dia mais e que a gente possa abençoar outras mulheres através desse podcast, através dessa fala, dessas informações. E eu creio que no futuro bem próximo nós vamos ser aí um grupo bem grande, fortalecido, Sim. e a gente servindo de referência para outras mulheres e apoiando. E nós estamos terminando aí, pedir pro pessoal para poder curtir, seguir e compartilhar o Fala Mulher. Tem que agradecer a equipe, né, gente? Agradecer a equipe, a produção, o buffet, Célia, agradecer a minha Obrigada, filha, Célia. Tamires, meu esposo, Juan, que tá Foi me aqui. buscar lá embaixo. Que a gente tá com a família perto, né? Meu esposo, ele é o motorista, o segurança, e é o videomaker, porque ele aprendeu a fazer É o apoio mesmo. para dar o suporte. A Tamires também, o Fagner, a família de vocês que veio para poder participar também, tá dando esse apoio a vocês. Muito obrigada a todos. Que Deus possa abençoar vocês cada vez mais, dar Amém. força, sabedoria para nos aturar, né?